mas acho que não é que acendeu aqui já. Já deu. Agora acho que no YouTube não tá dando certo, não. Vamos ver a transmissão. Só quero colocar aqui. Dicas para seu currículo. Não em conteúdo. Chemistry. Bem. Já eu vou começar então a falar para vocês um pouquinho sobre dicas de como desenvolver um bom currículo, tá? Eu vou começar e vou deixar ele aqui no IGTV. Muitos alunos têm me procurado via e-mail, via direct. Constantemente eles me enviam e-mail para que eu possa avaliar, para que eu possa fazer as correções. E de verdade, é um assunto bastante importante e que a gente percebe que muitas pessoas têm dificuldade de fazer. Então eu vou trazer aqui algumas dicas e eu vou deixar gravado aqui, porque eu sei, inclusive, que eu agendei um horário ruim, né? Para acessar junto comigo aqui ao vivo. Mas eu vou deixar aqui para vocês. Acho que no YouTube eu tô tentando colocar aqui pra gravar, não tá dando certo. Vou fechar aqui, vou começar de novo. Mais um minutinho e eu vou começar. Vamos lá então, né? Só mais um minutinho. É porque eu tô liberando aqui também para eu deixar salvo no meu canal no YouTube, tá, gente? Então eu já vou começar agora. Dica para o seu currículo. Vamos lá. Então, o que eu quero falar hoje para vocês é trazer aqui algumas dicas importantes e eu quero deixar claro o que a gente vê muitas vezes na internet, né? Com frequência hoje, com essa facilidade que a gente tem com essa tecnologia, constantemente a gente tem visto aí pessoas e mais pessoas inseridas nesse meio, né? Trazendo muito conteúdo de qualidade, desenvolvendo muitas ações que são importantes, são especiais de verdade. Só que acontece que é importante a gente lembrar que em algumas situações a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, do currículo, né? A gente tem visto algumas pessoas querendo vender cursos, por exemplo, prometendo que desenvolva um currículo UAU e consiga uma vaga de emprego. Bom, é importante a gente pensar que o currículo, sim, ele é um documento que parte das suas experiências e que é o primeiro contato que a empresa tem com a sua pessoa, né? Através daqueles dados, daquelas informações
que estão inseridas ali, é que a empresa vai entender a respeito de você para que você seja convocado nesse primeiro momento para essa entrevista, para essa conversa inicial, tá? Só que é o seguinte, o fato de você desenvolver um currículo AU, ele não vai garantir para você que você vai conseguir de imediato um emprego, né? Ou você pode até mesmo conseguir um emprego, mas a questão é o como permanecer nesse emprego, tá? Então é o seguinte, essas promessas, vocês têm que avaliar, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que trabalhar com aquilo que é real. A gente tem que pensar com aquilo que de fato eu tenho o que oferecer, ou quais são os pontos que eu preciso melhorar para que eu consiga alcançar outros patamares, para que eu consiga desenvolver cada vez melhor. Nesse momento, para que eu possa desenvolver esse meu currículo, o que é que eu preciso saber? Eu preciso buscar qual que é a maneira correta de desenvolver um currículo. Muitas pessoas não sabem que existe, né, essa formatação de um currículo. Muita gente não sabe que isso é um documento e que é muito relevante a forma e a maneira com que você coloca essas informações ali. Então, esse é o passo mais importante nesse primeiro momento, para que depois a gente esteja pronto para enfrentar o mercado de trabalho, né? Para que a gente esteja pronto para se colocar à disposição desse mercado. Então, hoje eu vou trabalhar com vocês a ideia dessa formatação do currículo. O que eu preciso colocar? Ou o que eu não preciso colocar, né? O que é importante, o que não é importante? E quando eu sou uma pessoa, um candidato que não tenho experiência profissional? É uma outra, como que eu posso dizer? Uma outra dúvida muito grande, né, por parte dos alunos. O seguinte, eu gosto até de comentar, assim, normalmente na sala de aula, quando eu estou falando sobre o currículo, e eu vou colocar, né, sobre o passo a passo que a gente deve desenvolver, o aluno que às vezes nunca trabalhou, ele costuma falar assim, professor, então eu só vou colocar os dados pessoais, né, porque eu nunca trabalhei, eu estou no ensino médio, eu não tenho mais curso, eu não tenho mais nada, o que é que eu faço? Como que eu vou fazer um currículo? Eu vou colocar lá meus dados pessoais e vou mandar para a empresa? Né? Então, gente, é sobre isso que a gente vai falar. E assim, inclusive eu gostaria nessa nossa conversa hoje de dar uma ênfase, né, voltada para esse público, para essas pessoas que estão aí em busca dessa primeira oportunidade, tá? Eu vou estar falando um pouquinho sobre quem já tem experiência, mas eu quero trazer para vocês aí esse clique, né? O que eu posso fazer se eu nunca trabalhei, se eu não tenho experiência, ou o que eu posso fazer a partir de agora para dar uma recheada nesse currículo, para dar uma melhorada nele, né? Então vamos lá. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que tá aí, tá, gente? Que tá entrando aí comigo, muito obrigada. Vamos que vamos. Então é o seguinte, pessoal, quando a gente vai desenvolver um currículo, como eu já falei anteriormente, a gente precisa pensar que assim como a gente vai fazer um trabalho de escola, que a gente vai desenvolver um artigo ou um TCC, né, que a gente fala assim, fazer um trabalho na norma da BNT, o currículo, ele é um documento também. Então, precisamos partir desse princípio. O currículo, ele é um documento e ele é muito importante. Então, sim, esse currículo, ele segue alguns padrões, tá? E isso é muito importante, muito relevante para que você desenvolva aí. Então, nós vamos trazer aqui o passo a passo agora. O primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês é sobre o que normalmente as pessoas colocam lá no topo do currículo, assim, olha, currículum vitae ou currículo. Então, a primeira observação que eu já gostaria de fazer para vocês. Escrever currículo ou escrever currículum vitae, primeiro, currículum vitae totalmente desnecessário, né? Primeiro ponto, estamos no Brasil. Segundo ponto, que não se faz necessário, por quê? Como o currículo ele é um documento, quando você
envia esse currículo para as empresas automaticamente já entendem que se trata de um currículo a partir daquilo que está sendo tratado ali dentro, tá bom? Então, a gente não precisa iniciar o nosso currículo com essa palavra lá em cima, currículo ou currículo vitae, desnecessário. Como então que a gente vai começar? Podemos pensar então numa folha em branco aí, e nós podemos pensar então que lá no topo nós vamos colocar os nossos dados pessoais, tá? Nossos dados pessoais. E aí é o seguinte, nesses dados pessoais, o que a gente pode trabalhar? Vocês podem pensar o seguinte, lá no topo, primeira coisa, nós vamos colocar o nome completo. E esse nome completo, ele pode ficar em negrito, e vocês podem estar utilizando a fonte 12 ou a fonte 14, Arial ou Times New Roman, que é a fonte que a gente utiliza, inclusive, para trabalho. Estou tentando abrir um currículo aqui, só para eu seguir o modelinho dele mais ou menos, para ficar mais fácil a conversa aqui com vocês. Mas então vocês vão colocar no topo o nome completo, tá? E assim, pessoal, esse nome ele pode estar de tamanho 12, no máximo tamanho 14. Não sei se vocês já viram ou se vocês de repente até vivenciaram isso, né? Ou já fizeram dessa forma. Tem muito currículo que a gente pega e que o nome da pessoa, se é um tamanho 20, 24, sabe? Aquele nome enorme assim lá em cima. Então, não, o currículo ele tá entre o tamanho 12 e o tamanho 14, negrito, tá bom? Primeira coisa que fica lá em cima. Abaixo você vai colocar ali a sua idade e o seu endereço, completinho ali. Só que é o seguinte, pessoal, hoje, normalmente, quando a gente envia muito currículo pela internet, podemos colocar ali só a cidade que você mora, o bairro e a cidade, tá? Não há uma necessidade de você colocar o número da sua casa, né? Porque quando você vai fazer esse envio pela internet, se você for fazer o envio para o e-mail dessa empresa, o seu endereço pode estar lá completinho, lá no topo, lá, beleza? Se você for enviar via internet, que muitas vezes as pessoas colocam as vagas na internet, né? E aí você fica sabendo daquela vaga, você fala, opa, tem uma oportunidade aqui. O que as pessoas fazem? Pega aquele e-mail e envia o currículo, né? Nesse currículo tem lá o seu número de telefone, tem lá o seu endereço completo, né? Com o número da sua casa, enfim. E infelizmente, a internet ainda, né, nos dias atuais, tá muito complicado nesse sentido, porque muitas pessoas têm feito maldade com relação a isso, né? Então, por uma questão mesmo de segurança. Agora, se você está enviando para uma empresa séria, que você sabe que aquela vaga é real, que aquele e-mail é de fato daquela empresa, tudo bem. Ideal que tenha lá o seu endereço completinho, tá bom? Em seguida, vocês vão colocar o e-mail de vocês. E aí eu quero fazer uma ressalva aqui. Uma coisa que é bastante comum, mas é muito, muito, muito comum, é que quando as pessoas colocam um e-mail, ela usa um e-mail que é um e-mail antigo, sabe aquele e-mail que foi criado lá quando você era adolescente? E aí é um e-mail assim, Aninha Lindinha 2.0 @hotmail.com, Biazinha Gatinha tal, né? Então, não. Gente, o e-mail, quando a gente está trazendo a ideia de um currículo e a gente já sabe que é um documento, esse e-mail tem que ser também um e-mail profissional. Então, utilizem o nome de vocês nesse e-mail. O nome, o sobrenome de vocês, tá? O que acontece também muitas vezes quando você vai criar esse e-mail? Você cria esse e-mail e pode acontecer de existir, né, já alguém com aquele nome. Aí, às vezes, o próprio site lá, o próprio e-mail onde você está se cadastrando, já te envia assim, por exemplo, né? Então, a Daiane está ali comigo. Daiane Novaes, aí ele aparece um número enorme na frente. Então, uma outra orientação. Se você, ou você coloca o seu outro sobrenome, por exemplo, Janaína Mendes Lousada Melo. Olha que nome gigante. Janaína Mendes. Aí eu vou lá, Janaína Mendes já tem. Janaína Mendes L.
tá? Para dar uma diferenciada. Porque às vezes aquele número que ele vem na frente é um número enorme, a pessoa usa um número assim, sabe? 5, 6, 7, 8 números na frente do nome, né? Aí, pessoal, muitas vezes, e hoje em dia também acontece com muita frequência, é que o recrutador ele utiliza aquele e-mail para fazer o contato com você. E aí, você coloca um e-mail muito difícil, né, e com muitos números principalmente, e aí o risco dessa pessoa digitar um número errado, ele aumenta muito, né, ou até mesmo nem te enviar, porque se eu pego um currículo de um candidato, né, e tem lá 6, 8 números, você fala, meu Deus, que e-mail é esse, né? Então vamos facilitar, vamos trabalhar um e-mail aí que seja usando o seu nome, o seu sobrenome, tá? De uma forma aí mais profissional, tá bom? Então, assim, nada de nome lindinha, patricinha, bonitinha, vamos deixar isso aí para outras situações. O currículo, ele é um documento, tá bom? Seguindo, se você tem carteira, alunos me perguntam, professora, eu coloco aqui? Pode colocar, você pode colocar, porque inclusive muitas vagas, elas já perguntam lá, você precisa de pessoa para tal cargo, desejável que tenha CNH, desejável que tenha CNH-B. Então, você já tem no seu currículo um passo à frente. E se eu já tenho, ou eu tenho a carteira e eu tenho um veículo, pode colocar na frente, veículo próprio. Legal também, é mais uma informação coerente, principalmente para essas pessoas aí que vão inserir no mercado de trabalho, né? E que muitas dessas vagas aí, de repente, vai demandar, assim, vai ter essa necessidade de que a pessoa, de repente, tenha uma moto, tenha um carro, isso vai ser um diferencial, sim, tá? Como é que é? Princesa Dai? Princesa Dai fica para outra hora, tá? Princesa Dai agora não. Então, vamos lá. E aí, o que acontece? Ainda nesse nosso início aí, no nosso topo, né? Vem a questão da foto. Muitos alunos perguntam e questionam. Como que é a foto? Coloco a foto, não coloco a foto? Então, é o seguinte. Se vocês pesquisarem, se vocês buscarem, muitos estudiosos nessa área, profissionais, assim, amplamente qualificados, especialistas nessa área, eles trazem consigo o seguinte, que a foto não se faz necessária, tá? Não se faz necessária. Então, é o seguinte, só que aí, vamos lá, teoria versus realidade, né? Qual que é a minha experiência na nossa região, principalmente em relação à foto? Aqui no Vale do Aço, gente, é muito comum, quem aí já passou por isso, pode até estar escrevendo aí pra gente, para compartilhar essa experiência. É muito comum, quando você faz o seu currículo bonitinho e não coloca a foto. Quando você vai à empresa levar esse seu currículo, quando você entrega, a pessoa olha e fala assim, você coloca uma foto, por favor? Aí, se você tiver essa foto na hora, você vai ter que anexar naquele currículo na hora, né? E se você não tiver, muitas empresas da nossa região nem pegam o currículo. Olha, eu preciso que você coloque uma foto, a empresa pede que coloque essa foto e tudo. Porque, na verdade, existem vertentes para esse termo em relação à foto, né? É até, assim, bastante amplo e complexo, porque também dizem estudos que as empresas não podem contratar em função daquilo que aparenta, no que você aparenta fisicamente, enfim. Mas existem outras realidades quando a gente vai trazer isso para a nossa prática, né? Principalmente dependendo do local onde que você vai enviar esse currículo. Eu vou enviar um currículo para uma loja de beleza. Eu quero trabalhar numa loja, por exemplo, de maquiagem, de boticário, nesse sentido, né? De maquiagem, de perfumaria, enfim. Então, existe um perfil de candidato, já no sentido mesmo de estética, que eles desejam, né? Então, a gente tem que começar a entender, perceber isso também na prática, tá? Então, é o seguinte, o que eu oriento? O meu currículo ele tem foto.
Ele tem foto. Por quê? Eu tenho a foto escaneada. Dessa forma, eu não tenho eu não preciso, né, anexar a minha foto a cada currículo que eu venho entregar e que a empresa me cobre essa foto, tá? Então, uma outra orientação. Se você vai enviar esse currículo via e-mail, se o seu e-mail não tiver foto, tudo bem. O que você pode fazer? Se a empresa solicitar uma foto, você tendo uma foto já escaneada no seu computador, ela te solicita e você envia. Mas, se ela não é exigência, mas também não vai trazer nenhum problema para o seu currículo, eu oriento que deixe a foto, coloque a foto, né? Mas tem um detalhe muito importante dessa foto. O que acontece com essa foto? Essa foto, gente, é uma foto profissional. Anota aí, profissional. E eu vou abrir um parênteses que eu gosto de contar história, né? História de alunos são as melhores. Uma vez na sala de aula, quando eu fui falar dessa foto, eu falei, gente, foto no currículo, ela é uma foto profissional. É aquela que você vai lá e tira aquele 3x4, aquela que a gente fica sempre muito ruim, sabe? Que a gente fica feia sempre. É aquela que a gente tem que pôr. Pelo seguinte, não é aquele selfie que você tira, né? Aí uma vez eu brinquei na sala, presta atenção, isso é verdade. Eu brinquei e falei com a aluna, sabe aquela foto que você faz, né? Você faz assim com o cabelo, você joga pra trás, você liga o ventilador e tira a foto. Ô, gente, de verdade, eu tive uma aluna que a foto dela era assim. Ela começou a rir na sala, e ela ria, e ela ria, e ela ria, e ela ria. Eu não entendi, falei, gente, o que eu falei, né, assim? Aí, passada a aula, ela me chamou, falou, Janaína, eu vou te mostrar uma coisa. Ela abriu o currículo dela no celular e a foto dela era exatamente assim, Gente, nós duas demos tanta gargalhada. Eu falei pra ela, não, assim, não sei, de repente você tá candidata numa vaga de modelo, né, e tá tudo certo. Então, assim, aí aconteceu com uma outra aluna o seguinte, né, quando eu fui falar de foto, a foto dela também era uma foto tirada assim, selfie. E atrás, gente, a foto tirada no banheiro, com a baita de uma toalha pendurada aqui atrás. Entende? Não dá, não. Então, assim, a orientação é que essa foto seja uma foto profissional, tá? Vamos ficar ligado nisso aí. É aquela fotinha mesmo lá, profissional. E aí, beleza, vamos seguindo então. E aí, na sequência, a gente vai colocar a nossa formação. Nessa formação, o que a gente vai trazer aí? Então, um aluno que hoje ainda não tem experiência profissional, muitas vezes ele tem o quê? Ele tem o ensino médio completo, né? Então, você coloca lá, ensino médio. O que é importante? Colocar a escola em que você estudou, colocar o ano que você concluiu o ensino médio. Caso você não tenha concluído, você vai colocar lá a data que você vai concluir, tá bom? Na formação. Na sequência, se você tiver desenvolvido algum curso, por exemplo, né? Eu tenho caso dos meus alunos no curso técnico. Como é um curso com o maior número de horas, a gente também pode estar colocando esse curso aqui na formação, tá bom? Vocês podem colocar lá, curso técnico de recursos humanos. Coloquem o nome da escola, coloquem o local que você, né, o nome da escola, a cidade e a situação de vocês. Eu estou fazendo o curso, mas eu não finalizei. Então, vocês vão colocar lá, situação, concluída, volta tudo. Você coloca lá, não concluída, ou conclusão no ano tal, no mês tal do ano tal. Eu gosto, na verdade, eu não gosto de colocar não concluída, eu gosto de colocar a data, né? Coloca lá quando que você vai concluir, tá bom? Porque é legal, porque inclusive já fica ali mais ou menos um tempo que você já está desenvolvendo, que você já está fazendo aquela atividade ali. Então, informação, principalmente para os casos de pessoas que não trabalharam fora ainda, e que tem pouca experiência, né? Inclusive, até mesmo em relação à idade, meninos muito novos, certamente estão terminando aí o ensino médio, talvez fizeram aí um curso técnico, né? Então é muito importante que essa informação entre nesse campo aí de formação acadêmica de vocês, tá? Posteriormente, eu tô com um currículo aqui de um ex-aluno meu, inclusive ajudei ele a fazer e ficou muito bacana.
Aí, na sequência, gente, ele colocou o seguinte, ele colocou cursos, treinamentos e seminários. Ou você ainda pode colocar nesse caso, por que ele colocou isso aqui? Porque ele não tem experiência profissional. Ele não tem experiência profissional. Se você tem experiência profissional, o ideal é que agora venha o quê? A sua experiência profissional. Então, você vai trazer as experiências, tá? Então, vamos falar aqui primeiro para quem não tem essa experiência. E só uma observação, antes de você colocar aqui, gente, eu vou voltar um pouquinho aqui. Antes de você colocar a formação acadêmica de vocês, ou seja, depois dos dados pessoais, é importante que você coloque o objetivo de vocês. E eu gosto de falar com os meninos o seguinte, que o objetivo, ele é único, ele é individual. Muitas pessoas, eles buscam na internet, sabe? Eu quero contribuir para o crescimento da empresa e meu pessoal. Olha, esse é o objetivo de vocês? Esse é o seu objetivo, né? Então, o objetivo, ele é muito único, é aquilo que você pretende. E hoje, mais do que nunca, porque o currículo também é tão importante vocês saberem sobre isso, o currículo, as empresas recebem milhares e milhares de currículos frequentemente. Então, a leitura que se tem que fazer desse currículo ela é muito rápida. O tempo que as pessoas têm para passar o olho no currículo de um candidato são segundos, tá? Então, tudo isso tem que estar muito claro ali. Esse objetivo, você não precisa escrever uma frase grande, sabe, um texto. É bem objetivo. Olha, se você vai enviar primeiro emprego, eu vou candidatar uma vaga no setor de vendas de uma empresa. Então, você pode colocar o quê? Objetivo, trabalhar na área comercial. Aí, você pode colocar alguma coisa nesse sentido, né? Como você está pretendendo que a inserção no mercado de trabalho a partir do primeiro emprego, enfim, você pode concluir. Não precisa ser algo extenso, mas que seja único, que seja seu, tá? Então, voltando então para o cursos, treinamentos e seminários. Gente, essa parte aqui ela é muito, muito, muito importante pelo seguinte, eu até postei no meu Instagram outro dia sobre isso, sabe? O que acontece? Muita gente se queixa do seguinte, né? Sobre o mercado de trabalho. O mercado de trabalho está muito difícil, é muito complicado, porque as empresas pedem experiência. E aí, como que eu vou fazer? Como que eu vou inserir no mercado se eu ainda não tenho experiência? Como que eu vou fazer? E outros alunos ainda questionam o seguinte, professora, mas eu não tenho como, olha, já mandei um monte de currículos e ninguém me chama. Gente, primeiro ponto que a gente tem que pensar aqui é justamente nisso. Como está o seu currículo, né? Em questão dessa formatação que nós estamos trazendo agora. O segundo ponto é, o que tem dentro desse currículo que chama a atenção desse profissional que vai, né, tá analisando esses currículos, esses candidatos, sabe? Vejam comigo, percebam, se você não tem experiência, o que você tem que ter nesse currículo? Responde aí pra mim. Você precisa buscar formas e maneiras de se qualificar. Então, nesse ponto, é muito importante que vocês façam cursos, que vocês buscam por treinamentos, seminários, palestras. E o que muita gente não sabe é que essas palestras, esses seminários, eles devem estar inseridos aqui no seu currículo. Por quê? Percebam, você de repente está no ensino médio. A empresa sabe que você busca pelo primeiro emprego e de repente você tem uma vaga, né? E aí as pessoas falam o seguinte, olha, eu tenho uma vaga aqui no setor de vendas. E aí você fala assim, meu Deus, aí tá escrito lá, desejável experiência. Gente, aí o que acontece? A pessoa não envia o currículo porque ela fala assim, eu não tenho experiência, não vou mandar. Então, o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Vejam bem, se você tem o domínio daquilo, eu vou trabalhar com vendas. Eu nunca trabalhei com carteira assinada, nenhuma empresa nunca me contratou, nunca fui lá e fiz. Mas eu tenho um domínio da comunicação, eu sei conversar muito bem,
Eu acho que eu tenho, sabe, um poder de persuasão incrível. Eu acho que eu dou conta. É uma área da empresa, por exemplo, que eu acho que eu domino, que eu vou dar conta, que vai ser show. Eu sei fazer, eu gosto de fazer isso. E se você, de repente, buscou por algo, buscou um curso, buscou uma palestra, né? E que ali você consegue trazer para si conhecimentos dentro daquela área, você já está um passo à frente. E isso é muito importante. E aí aqui, mais uma vez, eu vou abrir um parênteses e contar uma pequena história de uma ex-aluna minha. Ela terminou o curso de RH e ela não tinha terminado ainda não. Mentira, ela não tinha terminado. Estava fazendo o curso e ela foi concorrer a uma vaga, que já foi uma vaga de liderança, tá? E ela me contou o seguinte, que nessa vaga tinham em média 8 candidatos. E que sentado na salinha do lado de fora, as pessoas conversando, todo mundo tinha experiência. E todo mundo contando da sua experiência, e tinha gente com formação, com graduação, e aquela confusão. E ela ali, né, com o ensino médio dela, e terminando o técnico, né? E ela conta que naquele momento ela teve vontade de ir embora. Só que ela já tinha tido a aula com a Janaína, né? O que aconteceu? Ela lembrou da minha aula e falou, não, eu vou ficar aqui fina e bela, vou esperar o meu momento. Mas ela conta que naquela hora ela tomou um balde de água fria, sabe? Ela falou assim, meu Deus, vontade de correr. Porque como que vai ser a hora que eles me chamarem lá dentro e eu contar? Que não, eu não tenho experiência e eu tô terminando um técnico, nunca vivenciei isso, nunca nem trabalhei, como que eu vou assumir um cargo de liderança? Só que aí, qual que é o ponto dessa questão? Ela é uma pessoa que ela tem uma comunicação incrível, ela conversa muito bem, ela tem um poder de persuasão maravilhoso, um poder, assim, sabe, de resolução de problemas, estratégias. É uma menina incrível, tá? E aí, conclusão desse processo seletivo. Aconteceram algumas etapas e ela foi passando. Gente, foram 4 ou 5 etapas. E ela foi passando e na sala de aula ela me perguntava, professora, passei numa etapa, como que eu faço agora? E aí a gente ia conversando, né? E a gente ia conversando e ela foi. Resultado, ela ficou com a vaga. E isso eu acho, assim, maravilhoso, incrível, tá? E aí, só para estender esse parênteses, gente, só uma outra observação, esse é assunto até de outro bate-papo, mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas também acham que participar de um processo seletivo, de uma entrevista, é você decorar, sabe? Nossa, deixa eu decorar isso aqui, ficar muito bom nisso aqui, ou buscar alguém que vai te orientar, sabe? Te dar um script pronto para aquilo. E não existe isso. Porque o principal é você ser você mesmo. Esse é o ponto-chave de um processo seletivo. Você precisa ser você. Principalmente se você quiser permanecer. Esse é o ponto principal. Porque muitas vezes, se você, sabe, buscar por algo pronto, você até passa naquele processo, mas como você vai permanecer, né? Então isso é muito legal. Fica a dica para vocês, porque vale a pena quando você participa, quando você busca, faz um curso, participa de uma palestra, e quando isso faz parte do seu currículo, mas faz parte da sua vida também de verdade, você dá conta, tá? Então, voltando aqui para o nosso currículo, nessa parte de cursos e treinamentos, se você participou de uma palestra, você pode colocar lá, desde que você tenha um certificado dessa palestra, né? Outro ponto importante aí, porque existem seminários, existem palestras que as empresas oferecem esse certificado. Isso é legal porque acontece da empresa te pedir, né? Eu preciso que você comprove para mim essa participação aqui. Então é o seguinte, se você participou de algum programa dentro da sua escola, se você participou do Grêmio Estudantil, olha só, o Grêmio Estudantil, por exemplo, é interessante, mas como assim, eu posso colocar isso? Pode, você é um profissional em busca do primeiro emprego, você está mostrando para a empresa pontos importantes que você está atuando na sua vida, sabe? Você está demonstrando que, embora você ainda tenha aí entre 16, 17, 18, 19 anos de idade, você não está parado, você continua buscando, você continua
buscando alternativas, né, de crescimento, de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, isso é muito importante, sim, tá? Então, assim, hoje existem, gente, diversos cursos, eu falo isso também, toda turma na internet hoje traz pra gente essa oportunidade, mas assim, um outro ponto aqui é que faça, mas faça com vontade, com verdade, né? Porque não adianta, a questão não é o certificado, a questão é o que vai te garantir essa vaga, essa oportunidade, o que eu tenho no meu currículo é verdade na minha vida, né? Quando eu chegar diante daquele recrutador, eu consigo falar com segurança, eu consigo transmitir isso com verdade? É nessa hora que o jogo vai, entende? Então, se você tem um certificado, mas você não sabe nem o que foi feito naquele curso, como que você vai transmitir isso? Essa é a questão. Então, nesse ponto aí vai entrar todo o treinamento. Um outro ponto importante aqui é o trabalho voluntário, tá? Eu acho belíssimo e eu tenho muitos alunos que participam de trabalhos voluntários em igreja, na própria escola, na comunidade, né? E nunca se soube que podia colocar isso no currículo. E sim, se você participa, se você desenvolve alguma ação voluntária, isso vai acrescentar um monte no seu currículo, gente. Por quê? Pensa comigo. Trabalho voluntário, ainda mais difícil do que você ter trabalhado antes. Por quê? Você está saindo da sua casa num horário, deixando de fazer um monte de outras coisas, ou até de ficar à toa, né? Para você ajudar alguém desenvolvendo alguma ação importante. E certamente nessas ações você está aprendendo. Então, fundamental, se você participa, coloca no seu currículo lá. E claro, mais uma vez, seguindo aquela mesma ordem lá de cima. Todo curso que você faz nesse momento aqui são os cursos de menor duração, né? Coloca o nome do curso, onde você fez e o tempo desse curso. Ele durou quanto tempo? Começou quando e terminou quando, tá bom? Depois, se vocês quiserem, pessoal, vocês podem estar me chamando, a gente envia aí um modelinho de um currículo, tá? Para facilitar essas informações aqui. Mas é isso aí. E se eu tenho experiência? Se eu tenho experiência, ao invés de a gente colocar cursos e treinamentos e seminários, a gente vai colocar experiências. E aí, nesse ponto, você vai colocar as suas experiências profissionais, as empresas por onde você passou, sempre da atual para menos atual, tá? Então a empresa que eu saí agora, eu coloco onde? Coloca a primeira empresa que você vai citar ali. Lembrando sempre, a fonte, quando você coloca lá, experiência, essa fonte, ela vai estar em negrito. As outras informações, ela vai estar com uma letra normal. E Times, New Roman ou Arial. Nada daquelas letras lindas, tombadinha, grifadinha, não. Nós estamos falando de um documento, tá bom? Então, ali, você vai colocar a sua experiência. Se você... eu tenho essa experiência na empresa tal, coloca lá. Eu fui vendedora, por exemplo, né? Onde? Na empresa X. Aí embaixo, qual foi o período que você trabalhou nessa empresa? Ou é uma empresa atual, você trabalha ainda? Você vai colocar lá o tempo em que você trabalhou. E aí você vai colocar embaixo a segunda empresa. Então, assim, aqui a gente vai buscar e colocar as 3, 4 experiências, últimas experiências, tá? Sempre nessa ordem. Eu coloco primeiro a mais atual e eu vou descendo aqui. E aqui eu queria também fazer uma ressalva, uma observação bem importante, que é o seguinte. Quando a gente já tem um maior número de experiências, a gente precisa retratar isso no currículo a partir daquela vaga que a gente vai candidatar. Vejam bem, vou contar aqui agora a minha experiência rapidinho. Olha, desde os meus 18 anos, eu trabalho na área comercial, tá? Então, o meu currículo, ele era voltado totalmente para essa área comercial. As minhas experiências eram voltadas para essa área. Entendem? De 2012 para cá, essa situação começou a mudar. Eu comecei a inserir no mercado essa área da educação. Vejam, com isso, gente, o meu perfil, ele começa também a mudar aos olhos do recrutador.
Percebam, um currículo que antes eu mandava e eu era super requisitada, sabe, no mercado, nesse sentido de comércio, de liderança, de gerência, subgerência, eu achava o máximo. Eu mandava rapidinho, eu tinha aquela oportunidade. E aí, com o tempo, o que acontece? Eu comecei a perder esse mercado. E no início eu comecei a ter problema de entendimento. Eu falava, gente, mas por quê, né? Meu currículo está melhorando, eu estou fazendo outros cursos e hoje eu mando o currículo para essas empresas e as empresas não me querem mais. Mas percebam, a empresa começa a perceber que o meu ramo está mudando, meu ramo de atividade, que eu estou buscando outra coisa. E aí agora, se eu chamo a Janaína para atuar no meu comércio hoje, o que está acontecendo com a Janaína hoje? A Janaína está migrando para a educação, aí eu trago a Janaína aqui para ser minha gerente de loja. Quando ela finalizar esse curso, ela entra numa oportunidade na educação e a Janaína me deixa na mão. Principalmente quando se trata de cargo de liderança. Entendem? Então, o que acontece? Quando eu faço essa mudança de carreira, esse meu currículo também começa a ter um outro olhar, né? Por questão do recrutador, tá? Então é o seguinte, é até interessante, porque se você trabalhou em diversas empresas, eu vou mandar o meu currículo para vaga de área comercial. O que é importante? Você mencionar ali as empresas por onde você passou que tem uma relação com essa vaga. Então, na verdade, o currículo, gente, vocês podem perceber, se você vai enviar ele para mais de um setor diferente, né, para mais de uma área diferenciada dentro de uma empresa, ele vai mudar conforme a sua necessidade, tá? Então, você precisa estar alinhando, sabe? O meu objetivo daquela vaga com aquilo que eu tô pretendendo, né? Senão vai ficar incoerente. Então, assim, como assim? Você quer trabalhar na área comercial, mas a sua experiência é toda administrativa. Veja. Então, quando você vai alinhar isso no seu currículo, buscar colocar sempre aquilo que, de fato, tem uma relevância, né, para aquilo que você quer desenvolver naquele momento, tá bom? Então, assim, essas experiências vão ficar nessa ordem e procurar, então, esse entendimento aí. Entendendo, então, que esse currículo, na realidade, ele não é estático, né? Ele vai precisar ser modificado à medida que você busca por uma situação ou outra no mercado de trabalho. E, claro, tudo isso está alinhando, gente, com aquilo que você desenvolve enquanto curso, enquanto experiências, né? Então, qual que é a dica que eu deixo aqui agora? A dica que eu deixo aqui agora é para que vocês que hoje não têm experiências, busquem, façam curso, sabe? Participem de palestras, mas participem de verdade. Buscam entendimento, saibam falar daquilo que vocês realmente pretendem, né? Isso é muito importante aí. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode estar falando. Então, a gente já falou das experiências, nós já falamos da formação. Alguma dúvida? Quem tiver alguma dúvida já pode estar deixando aí. Vou ver se está faltando mais alguma coisa. Legal aqui. Aí nesse campo os alunos colocam os cursos, né, e tal, o que acontece também com muita frequência, gente? Aí a pessoa, de repente, começou a fazer um curso de inglês. Só que é o seguinte, ela começou um curso de inglês, ou ela fez já e parou um curso de inglês, ela fez 30 dias de curso. Aí ela coloca lá no seu currículo o seguinte, inglês básico. Aí eu queria falar pra vocês o seguinte, muito cuidado, né, quando você coloca o inglês básico. Mais um parênteses, né, eu fui trabalhar numa turma, nós desenvolvendo um projeto lindo. E aí, como a gente tentou retratar da forma mais real possível, eu pedi que os alunos que participassem desse processo colocassem ali informações, buscassem, de fato, produzir um currículo que fizesse coerência com aquele cargo que ele iria se candidatar. Então, assim, um desses alunos, o que ele fez? Ele foi candidatar a uma vaga interessantíssima lá, mas então ele colocou que ele tinha um inglês avançado.
era uma carga de gerência e colocou lá. Legal. Só que as meninas que fizeram o recrutamento, que também estavam super treinadas, né, super preparadas para aquele momento, elas me perguntaram assim, professora, fulano mandou o currículo, ele colocou aqui que ele tem o inglês avançado. E aí? Eu falei, e aí? Quando a gente coloca nesse currículo que a gente tem alguma coisa, nós estamos, você está aberto a ser testado por aquilo. Acontece que o recrutador ele pode te fazer um processo seletivo, se ele quiser, todo em inglês. Você não tem o inglês avançado? Então você está apto para a gente bater um papo em inglês, né? Ou então, se você coloca um básico, em algum momento ele pode te questionar alguma coisa para entender o que é esse básico. E aí que eu quero falar para vocês, gente, o que aconteceu, né? Aí elas prepararam e falaram assim, não, tudo bem. Aí na hora do momento lá, do nosso trabalho e tudo, em determinado tempo elas pararam a conversa com ele em português e resolveram levar uma conversa em inglês. Aí assim, para nossa questão de trabalho de escola, foi super interessante, né? Foi assim, virou uma graça, né, a situação. Só que isso eu quero trazer para nossa realidade, porque isso é muito sério. Por que isso é muito sério? Porque isso acontece na vida real, né? Quando você fala que você tem inglês básico, isso significa que você consegue ter uma conversa mínima. E quando essa conversa é mínima, eu brinco com os alunos em sala, se não é, sabe? The books on the table, the cats on the table too, né? What's your name? My name is Jane. Não é isso. Eu preciso conhecer o básico, é a gente conseguir relatar algumas situações do cotidiano que são comuns, né? É a gente conseguir fazer uma leitura de um texto, ou pelo menos assim, se você não consegue fazer uma leitura clara, mas você consegue entender do que se trata. Esse é o inglês básico, tá? Então, muito cuidado quando vocês vão relatar aí que vocês têm o inglês básico, tá bom? Assim sendo, serve também para a questão da informática. O que acontece com a questão da informática? Ah, você gostou, Silvinho? Quem gostou do meu inglês? Quem acha que eu tenho inglês básico, dá um joinha aí. O que acontece com a informática? A informática é a mesma coisa, né? Se você consegue, por exemplo, eu tenho o Word, eu sei fazer tudo no Word. Legal, coloca lá que o Word, você tem o Word avançado, então coloca lá. Ah, o PowerPoint também eu faço belas apresentações, legal. Agora, se você... o Excel não, meu Excel não tenho. Aí, o que acontece? Você não tem o Excel, você coloca lá, né? Vou colocar um Excel básico aqui porque eu preciso ter Excel. E é uma realidade, né, gente? E aí eu quero contar pra vocês uma experiência minha lá atrás. Fui fazer uma entrevista, coloquei pacote Office básico, não, intermediário, se não me engano, ou básico, não lembro, né? Já faz algum tempinho. E assim, falei, não, o que eu sei fazer tá tudo bem, vai dar tudo certo, né? Resultado, aí na questão do Excel eu não sabia trabalhar com as fórmulas nas planilhas, eu sabia fazer planilhas básicas mesmo, sabe? Aí, assim, fiz uma entrevista, tudo belo, foi tudo ótimo, né? Terminando, a pessoa me chama e fala, olha, agora você vai entrar numa salinha que você vai fazer um teste de informática. Eu falei, uau, vamos lá. E aí, a parte do Word foi tudo legal, a apresentação do PowerPoint. Quando chegou no Excel, gente, eu passei um aperto tão grande, mas tão grande. Eu fiz a planilha, mas o que eu fiz? Eu montei a minha planilha do jeito que eu sabia, buscando o básico do básico das funções, na verdade, fazendo tudo no dedômetro, né? E claro, ali dentro, se você tem as funções, você bateu ali, não bateu a sua função em cima, já tá ali que você não fez, você não trabalhou daquela forma certa, né? E aí, então, assim, resultado, para aquele momento não fui chamada, não sei muito bem porquê. E é isso, sabe? Então, assim, até quando a gente fala da questão da informática, a gente precisa trabalhar esses pontos. A gente precisa entender o que é esse básico, né? O que é o básico, o que é o intermediário, o que é esse avançado, tá? Então, quando eu falo de básico, gente, eu tenho que ter condição de trabalhar beleza, tranquila. Aí eu faço planilhas, eu faço tabelas, né? Eu sei mudar as cores, eu sei formatar, sabe? Porque
se a empresa te pede isso, significa que ela vai precisar que você faça isso dentro da empresa. Então, muito cuidado com isso aí também. Deixa eu ver aqui. A pessoa trabalha só uma semana em uma empresa. É necessário colocar o dia e a data que foi dispensado com poucos dias de trabalho. Se você vai colocar no currículo, é legal sim. Se você trabalhou, você pode colocar sim, tá? Agora, você pode de repente estar colocando que foi uma semana de teste, sabe? Porque o tempo foi muito curto, né? Eu não sei qual que é o seu motivo de saída, não sei o que aconteceu. A empresa assinou a carteira? Tem que ver isso aí também. A empresa chegou a assinar essa carteira, não chegou? Porque aí é caso até da gente avaliar, sabe? Como é que foi essa situação, até pra ver se põe ou não, tá? Mas se você vai colocar, é interessante que você coloque sim. De repente você pode colocar aí como uma semana teste. E aí, na verdade, a gente parte até para uma conversa sobre o processo seletivo em si, né? Porque o que tem no nosso currículo, a gente tem que saber falar contrato. Não, tem contrato, tá legal. Contrato tá tranquilo, mas assim, aí a gente tem que avaliar o seu caso. Se foi, por que essa dispensa aconteceu, entende? Até pra gente avaliar se é bom ou se não é legal a gente colocar essa experiência. Por quê? Porque se você foi contratada, certamente uma das perguntas que eles já vão te fazer é essa, né? Por que você ficou uma semana só? O que aconteceu? Sabe? E assim, dependendo da situação, gente, tá tudo bem, sabe? Existem situações que, na verdade, quando a gente vai falar depois, né? Quando a gente partir para uma outra semana aí de bate-papo, inclusive é um ponto forte que a gente tem que entender, é o seguinte: nós temos o nosso currículo, a gente tem aquilo que a gente deseja. Desculpa. A empresa, ela busca por um perfil, ela busca por um profissional, né, com suas qualificações, com as suas experiências, com as suas habilidades, enfim. Só que essa troca também é verdadeira, tá? Por que essa troca é verdadeira? Eu também preciso estar adequada àquela empresa, né? A cultura daquela empresa, sabe? O que é a cultura dessa empresa? RH? Fala aí. A cultura dessa empresa faz referência à forma de trabalho dela, né? No contexto geral, que vai estar embasada na questão dos valores, da visão dessa empresa, da forma com que ela trata as suas posições, o seu trabalho no dia a dia, com os funcionários, com o seu público, enfim, com todo mundo, tá? E aí, pode acontecer, né, de que você de repente entrou, ficou uma semana e aí você viu que aquela vaga não era para você. Você viu que você não estava alinhada àquele tipo de trabalho, sabe? Então, só que tudo isso tem que estar muito bem colocado, porque você vai precisar saber falar disso, tá? E aí a gente tem que ver aí, porque de repente se for algo que foi ruim pra você, que você nem quer trabalhar com isso mais, nem tem necessidade de você colocar no seu currículo, entende? Tem 4 minutos já? Então é isso, gente. Vai finalizar, o vídeo vai fechar. Mas era isso, tá? Que eu queria falar pra vocês. E redes sociais, muita atenção no que vocês postam também, que isso é muito importante. A empresa olha assim, tá? A empresa vai te pesquisar lá, gente. Olha, no mais é isso. Quem tiver alguma dúvida, deixa aí pra gente. Quem gostou, deixa pra gente aí também um recadinho aí, né? Que gostou, que foi legal, que quer mais. Se vocês quiserem mais, nós vamos trazer aí a continuidade desse tema, tá? E aí nós vamos falar do processo seletivo. Como se comportar, o que fazer, o que não fazer no processo seletivo. Foi muito bom, gente. Obrigadão. Silvinha, beijo. Gente, tem todo mundo aí que eu não consigo ver direito aqui, mas beijo pra todo mundo. Obrigada, tá? Até a próxima. O amarelo é...